Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um comentário de fechamento. Essa semana comigo, Ronaldo TG. Collor está de férias. Peço desculpas aos órfãos do Collor aí, mas o pessoal da Caixa pediu gentilmente para eu substituí-lo durante essa semana. Então, até sexta-feira tem que ser comigo mesmo. Fazer o quê? Mas eu estou tentando me esforçar o máximo possível para não deixá-los a pé aí do Collor. Excepcionalmente, como eu estou aqui no escritório, eu estou mostrando minha cara rapidinho aqui só para falar um oi, falar que eu sou de verdade, não é só uma voz. E se alguém puder me dar como é que chama? Me dar um retorno aí. Pastor, já tem algumas perguntas. Se puder me dar um retorno, ver se o som está em ordem, se está tudo certo. Valeu, pastor, obrigado. Convido os amigos, desculpa então fazer a apresentação. Estamos começando o comentário de fechamento deste dia 21, nesta terça-feira, dia 21/5. Não vai ter a palestra de análise técnica essa semana e nem os chats intraday do Collor. O Comé está falando que a imagem está congelando, é por causa da banda. Comé, eu vou tirar minha cara rapidinho, isso daí já vai parar. Aqui a internet é muito melhor do que lá de casa e do meu escritório também, mas a gente está no escritório aqui, então provavelmente daqui a pouco para. São 16 horas e 43 minutos, a gente está começando o comentário de fechamento. Sejam todos bem-vindos. A maioria do pessoal já me conhece, já está acostumado com o meu jeito. Quem não me conhece, já peço desculpas antecipadas, eu sou assim mesmo. Então eu vou direto aqui para a tela. Sintam-se à vontade para participar, fazer comentários, fazer críticas, tirar dúvidas, enfim, o que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu falo não sei. Começar a seguir aí seguindo mais ou menos a rotina aí do Collor, né? Vou dar uma olhada no Ibovespa, vou dar uma olhada no Dow Jones, o S&P, mas eu não gosto muito, mas enfim, o pessoal está mais acostumado, e daí a gente entra comentando os cenários e os papéis. Eu não vou voltar para minha cara, então a hora que eu me despedir, eu vou despedir só com som, para o Comeia falar que, já que o Comeia falou que a imagem está congelando o som, é só uma questão de banda de internet mesmo. Deixa eu ver se está bom aqui, vou ajeitar a câmera, beleza, massa. Então direto na tela, pessoal, sintam-se à vontade para participar. Vamos lá, beleza, quem não estiver vendo, dá um zoom no navegador, como eu já expliquei hoje de manhã. Quem achar que está muito pequena a imagem, etc., só dá um zoom. Se for no Internet Explorer, no canto inferior direito, aperta a lupinha ali, ele fica um pouco maior, fica mais fácil de ver. Eu não tenho mais aquele link que dava direto para a tela cheia, mas quando eu achar eu passo para vocês. Vê se melhorou aí, Comeia. Vê se a imagem melhorou. Bem, então aqui o Ibovespa é mais ou menos o mesmo gráfico que tem em casa, é o mesmo, não mudou muito o que a gente tinha comentado hoje de manhã. O Ibovespa se aproxima cada vez mais daquela zona dos 56.400 pontos, que já foi testado 2 vezes e não sustentou. Agora tem um agravante que está próximo da banda de Bollinger, as bandas estão ameaçando abrir já, e a média de 21 está próximo. Então tem tudo para acontecer o tal do rompimento do Ibovespa, pelo menos desse mini ombro, cabeça-ombro invertido que ele se encontra no momento, indo buscar a próxima resistência lá nos 59.500 pontos aproximadamente, lembrando sempre que eu faço aquele comentário entre fechamento e a máxima e a mínima. Então aqui é 58.864 e a máxima é 59.500. Então tem uns 600 pontinhos aí de diferença, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aí, o fechamento é 58.846 e a máxima é 59.472. Então, esse seria o próximo para um pouquinho, descansa um pouquinho do Ibovespa. E daí, fora isso, tem uma congestão nos 62.500 e depois a máxima lá em cima nos 63.500. Mas ele acaba sendo praticamente a mesma coisa aí, né? Então, repetindo e resumindo, o Ibovespa na superação dos 56.400 pontos encontraria uma nova resistência só lá nos 59.500, 59.400 e uns quebradinhos, e depois lá em cima só nos 62.200, 62.400, desculpe, e depois 63.500, e que seria o topo desse ano. Valeu, Comeia, obrigado pelo comentário, cara. Só mudaria
essa visão aí, essa opinião, se perdeu 54.378, o que indicaria um novo teste lá no fundo dos 52.900, 52.400 aqui embaixo. Pelo estado depreciado e pela inclinação já do OBV aqui do Ibovespa, essa divergência de fundos no OBV, apesar que se a gente colocar aqui essa linha, o OBV também ainda não rompeu essa congestão que ele estava indicando aqui. Então, como disse que o OBV sempre anda na frente do preço, nesse caso ele não está andando tão na frente do preço, porque não tem divergência do topo aqui ainda e ele nem está indicando um rompimento. Mas tá tudo parecendo que vai romper. A média de 21 se aproximando da média de 50, né? A média azul se aproximando da média verde, a média vermelha de 5 já está cortando as duas. Então é um cenário um pouquinho mais otimista para o Ibovespa. Já temos um fundo mais alto que o fundo anterior, então rompendo essa congestão, faz o Ibovespa entra em alta aí no curto prazo, passa dessa tendência lateral que ele se encontra já há algum tempo, né? desde do final de março pelo menos, chegou a perder o fundo, congestionou e voltou rapidinho. Ele sai dessa congestão e entra em tendência de alta no diário. Essa seria a visão do Ibovespa. Se a gente eu não vou falar do semanal, eu vou deixar para falar no semanal na sexta-feira, beleza, pessoal? Só para não ter muito. Então, só comentando lá, vou primeiro Petro e Vale e depois eu dou uma olhada no Dow Jones. Aqui. Pode diminuir aqui para não ocupar tanto espaço do gráfico, né? Já que as barrinhas ficam mais ou menos. Beleza. Essa aqui é a nossa queridíssima Petrobras. Já depois continua naquela tocadinha que a gente tinha comentado já hoje de manhã também, vários candles de indefinição aqui, mas com a média de 21 servindo de suporte, ao contrário dessa fase da queda, que a média de 21 estava servindo de resistência. Depois do rompimento aí dos 19,40, achou aqui um fundo também intermediário, fez candle de reversão próximo à média de 21, também tem tudo para romper o patamar dos R$ 20,70, R$ 20,80, que seria a próxima resistência. Quem comprou esse rompimento aqui já também pode ter adicionado posições no pullback, né, que foi esse pullback aqui, a média de 5 se aproximando da média de 21 e abrindo novamente. Primeira realização parcial, lógico, perto do topo, que também já tem o topo anterior, que é o que eu falo entre os 20,80 e 21 aqui. E atento para esse rompimento, já que a média de 21 ainda está próxima, pode ser que tenhamos alguma novidade. Ou a acumulação e distribuição aqui também não está dando muito sinal do que a Petrobras pode fazer no curto prazo, que como a gente fala, são simplesmente sinais, não é porque não rompeu aqui não vai romper, não é porque rompeu que vai romper, enfim. Mas o fato é que, olhando a posição das médias, né, a Petrobras começa a trabalhar acima da média de 200, que é essa linha pontilhada que está aqui. A média de 200 hoje estaria em torno de 19,90. A média de 5 já está cortando ela, a média de 21 e a média de 50 já estão ascendentes, então confirmando a tendência de alta da Petrobras no diário, principalmente depois que rompeu o topo principal anterior. Tem um topinho aqui intermediário, que ela também já podia ter dado uma entrada antecipada, mas a entrada principal seria acima dos 19,70 que a gente viu aqui, né? 19,40, 19,60. Né? Lembrando sempre, dependendo se você considera o corpo do candle ou considera a ponta do candle. A próxima rapidinha Vale também, depois de apanhar que nem mulher de bêbado, ou homem de bêbada, né? Para não deixar as mulheres, para não ser processado por machismo. A Vale achou um fundo aqui também, rompeu esse fundo, podemos considerar um fechou fora, fechou dentro, mas de péssima qualidade aqui. E pronta para enfrentar a famigerada média de 21. Se fizer um candle de reversão na média de 21, pode voltar a testar. Se perder esse fundo, com certeza vai dar uma acelerada no movimento para baixo, mas pela entrada de volume aqui geral, tem tudo para testar lá o topo dos 33,40, entre 33 e 33,50. Nossa, parece coisa de média, 33 e 30. Eu só comento sobre a média de 21 porque é o fundo dessa congestãozinha de 3, 4 dias aqui no curto prazo, né? E o fundo dos 29,70, 29 e tanto seria uma congestão de longo prazo,
então também acabou achando o fundo aí. Já é o segundo teste nesse fundo, seria bom que a Vale desse uma acelerada. A média de 5 cortando a média de 21 para cima e para baixo, a média de 50 ainda descendente, mas a média de 21 já se tornou levemente ascendente aqui, então uma certa expectativa de melhora aí para a nossa querida Vale do Rio Doce, mas saiu de uma tendência de queda no curto prazo, desde o começo do ano, para uma tendência mais lateral, desde esse famigerado alargamento aí no final de março. Já tem, então vamos para 2 meses aí que ela não se decide, né? Para que lado faz? Muita gente falando que isso aqui pode ser um diamante pode ser uma figura de reversão, tudo pode, mas o fato é que a média de 21 está ameaçando ficar ascendente, a média de 50 também parou de cair, ficando um pouquinho mais lateral. A Vale tem tudo para testar os 33,60, 33,50 lá em cima. 33, está feio de pegar umas aulas com a minha irmã, que é fonoaudióloga. Fora isso, dá uma olhadinha no Djair, né? Para quem gosta, o Djair acumuladaço. Vou mudar para o OBV, não tem muita diferença, mas como eu disse, para índices eu gosto mais de olhar o OBV. O Dow Jones continua em franca tendência de alta, depois de todo esse tempo, com os Estados Unidos, tá na média, tá não sei o que, etc. Mas o Dow Jones continua em alta, rompendo o topo histórico. Deixa eu ver se é topo histórico mesmo, né? Aquele papo todo que eu sempre costumo falar. Vamos lá, puxar mais os dados aí do nosso querido Djair, que aqui é DJIA, né? Vai, filho, não me deixa na mão, pelo amor de Deus. Beleza. Então a gente já está vendo aqui a posição do Dow Jones ao longo do tempo, né? Aqui está desde 2011, mas se a gente quiser a gente pode pegar até um pouco mais longo. O último topo antes da crise lá de 2007 era em 14 mil pontos aproximadamente, 14.200, 14 mil um pouquinho aí. E agora o coitado do Dow Jones, né, que os Estados Unidos está em crise, já está em 15.390 pontos, né, sendo que a última ameaça de topo, pode ver como congestãozinha funciona, congestão rompe compra, congestão rompe compra, aqui com direito até pullback, congestão rompe compra, e aqui as médias já se abrindo, podemos ver claramente as 3 médias alinhadas, até aqui no caso da média de 21, da média de 5, já chegando quase num limite de distância entre elas. Toda vez que ela se afasta, o Dow Jones dá uma congestionada, né? E com a respectiva congestão de volatilidade das bandas de Bollinger aqui. O OBV mostrando que o Dow Jones está acumuladaço, nenhum sinal de cansaço, nenhum sinal de arrefecimento na tendência de alta. No S&P 500, é 500, né? No S&P 500, para ficar mais bonito em inglês, a mesma coisa, o OBV acumuladaço, rompendo topos anteriores, e a distância entre a média curta e a média de 5 e a média de 21 se aproximando de um patamar mais perigoso, indicando que pode ter uma congestãozinha de lado para elas voltarem a se aproximar, né? Se a gente olhar ao longo do tempo, existe uma distância entre as médias aí, e toda vez que essa distância chega mais ou menos no patamar que está agora, os dois índices tendem a dar uma lateralizada. Acho que é isso que tinha para falar. O pastor já colocou a listinha ali. Vamos lá, pastor, de novo, hein? Vamos tentar achar aí as boas. Vou ter que tirar daqui para variar, né? Vou ter que tirar aqui vou voltar pro acumulação que eu gosto mais para analisar. Então, pela ordem, primeira do pastor, Eletropaulo, acumulação confirmando a queda ainda, continua caindo, não mudou nada de ontem para hoje, continua dentro daquela congestão que a gente tinha comentado. Hoje ela ameaça fechar acima dos 8,40, o que seria muito positivo. A perda aqui dos 7,70 e depois dos 7,50 seria negativo. Nada a fazer por enquanto. Primeiro indício, primeira notícia boa seria que a média curta está cruzando a média de 21. A média de 21, segunda notícia, a média de 21 parou de cair, se tornando horizontal, mas até esse momento aqui, pelo menos, ela continuava em tendência de baixa, as médias alinhadas para baixo, a média de 21
descendente e as médias em ordem, né, da mais longa para mais curta, todas elas uma embaixo da outra. Aqui a média nesse candle aqui a média de 21, a média de 5 cruzou de 21 para cima, tornando a expectativa um pouco mais positiva. A volatilidade apertadaça aqui, né, como a gente pode ver, de 8,40 para basicamente um real em 8, vai, resumindo aí, um oitavo, né, de porcento, seria 12,5, né? Então as bandas também bem estreitas. Eu só veria com bons olhos um fechamento acima dessa máxima aqui, para ter mais certeza. Um fechamento acima de 8,63 seria um aspecto mais positivo. O primeiro sinal já está dado, que seria o cruzamento da média. O segundo sinal é amanhã formar uma máxima, uma mínima, uma abertura e um fechamento maior que hoje, o que confirmaria esse candlezinho aqui como um fundo, assim como esse candlezinho confirmou isso aqui como um topo, um topinho de curto prazo, mas já é. De qualquer maneira, a Eletropaulo continua em tendência lateral. Para mudar isso, teria que ter um candle que nem está fazendo hoje, com mais volume do que hoje, e ter um rompimento daqueles de com força, como diz o pessoal de Salvador, ou do Nordeste em geral, não sei se é só lá em Salvador que fala, mas tem que ter um rompimento de com força e uma entrada de volume, que até agora não entrou, e a acumulação da Eletropaulo continua não demonstrando isso. A próxima que o pastor pediu, CEMIG, todas que a gente já tem comentado. É muito difícil de um dia para o outro mudar muito a opinião, mas a CEMIG continua nessa tendência de ladinho dela, já rompeu o topo anterior, que nem a gente tinha comentado ontem. Terceiro, quarto dia de alta, as bandas se abrindo. Deixa eu dar um zoom aqui, desculpa pessoal. As bandas se abrindo. Opa. Aqui as bandas se abrindo, já fechou o gap, já rompeu o topo anterior, já rompeu a congestão anterior. A compra teria que ser no dia na sexta-feira passada, né? Se bem que, como o Ronaldo sempre gosta de dizer, Ronaldo sou eu, podia ter um volume um pouco melhor. A acumulação também não se movimentou muito, permanece um pouco lateral, não confirmaria esse rompimento, mas o fato é que as médias agora estão alinhadas, só a média de 200 que precisa virar para cima, mas essa aí vai demorar um pouquinho mais para responder. Mas a média curta, a média de 5, a média de 21 e a média de 50 já estão ascendentes e já estão na ordem. Então no diário a CEMIG já estaria em tendência de alta pelos critérios aí de topos e fundos, pelos critérios da posição das médias. Só falta a média muito longa, está ascendente, mas essa vai demorar muito. Mas como a gente pode ver, praticamente depois desse rompimento aqui, né, ela já estaria em tendência de alta. Esse rompimento, ela fez um rompimento, já pegou na banda de Bollinger, voltou, fez o pullback e continuou rompendo e congestionando. Então desde aqui de baixo ela já estaria em tendência de alta no diário. Pode ver que a média de 21 cruzou de 50 no dia 23 de abril. Então já é no meio do pullback aqui, graficamente falando. A má notícia para ela é que depois de 3, 4 dias de alta, depois do rompimento, as bandas estavam muito estreitas e hoje ela já está fazendo um candle totalmente, por enquanto, fazendo um candle totalmente fora da banda de Bollinger aqui, né? Então para quem comprou esse rompimento e trabalha no diário e trabalha no curto prazo, já pode puxar o stop para mínima. Ontem já teve praticamente um candle fora da banda de Bollinger, mas ficou muito em cima, e o de hoje totalmente fora da banda de Bollinger. Pode realizar metade ou pode puxar o stop para a mínima de hoje para garantir o lucro e o leitinho das crianças, a cerveja do final de semana. A distância da média de 21 aqui está de 21,40 para 22,60, 1,20, 1,20 em 20 reais daria mais ou menos, não dá nem 10%, né? Também a distância não está tão longa assim para assustar, nem para fazer nenhum tipo de trade contra a tendência, simplesmente um stop de proteção de lucro. É isso, né? De 21, só para não fazer conta errada, de 21,40 para 22, ela está 22,90, seria 1,50, não dá nem 10% de distância, apesar que a volatilidade dela não chega a estar 30%, podemos olhar depois. A próxima aqui da listinha é o Banco Pan-Americano. Daqui a pouco não vai precisar nem pedir, pastor, a gente já vai ter a listinha.
O Banco Pan-Americano, depois de achar um fundo, tinha comentado hoje, fez uma boa movimentação hoje, subindo quase 2,5%. Ontem eu já tinha comentado que a entrada de volume aqui seria benéfica. A acumulação já respondeu, compra de suporte, né, no Banco Pan-Americano, e as médias confirmando a tendência lateral aí. Suporte em 6,40, 6,45 e a resistência lá no 7,20. Caso esteja comprado, aqui esse 6,70, 6,75, 6,80 seria um ponto de ficar atento aí por causa das médias, ver se ele vai conseguir passar disso. Passando disso, banda superior de Bollinger e topo anterior lá nos R$ 7,7, como eu sempre digo. Se você leva em consideração o fechamento é 6,95 e a máxima é 7,08. Seria o próximo objetivo desse movimento, caso passe da banda de Bollinger. Se amanhã ela da média de 21, desculpa. Caso amanhã ela faça um candle de indecisão em cima da média de 21, é bom ficar esperto, mas essa entrada de volume aqui eu vejo com bons olhos, apesar que ainda precisa das médias se cruzarem. Pode ser que ela fique congestionada de mais um tempo, mais um tempo aí para conseguir fazer as médias. Já disse, né? Suporte em 6,40, 6,45. A resistência tem uma resistência entre 7 e 7,25, dependendo, né, do topo aqui. Mas não muda nada. Para quem está comprado, bom ficar esperto aí numa eventual perda desse fundo de 6,40, que o tombo pode ser um pouco maiorzinho aí. Aparentemente em tendência de lado. Tome sempre cuidado com congestão de topo. Né? Não é um topo principal, mas é um topo, né? Ela já vem de uma longa movimentação, fez o fundo de 2012 lá nos 3,90, depois acabou fazendo o famoso zigue-zaguezão aqui, né? Zigue-zaguezão, ótimo. Fez um novo fundo em 4,30 e o próximo fundo que tem esse 6,40. Tá uma bela movimentação de BPN, mas esse 7,50 aqui já era o topo anterior aí, o topo principal, nos mesmos moldes, né? 7,15, 7,20, 7,50, que é exatamente onde eles estão agora. A parte negativa é que até aqui ela estava em tendência de alta, as médias alinhadas, ascendentes, e aqui ela já nessa perda da congestão, na primeira perda, a média já cruzou para baixo, mesmo a média de 21 cruzou a de 50 para baixo, deixando o estado de indefinição e a tendência lateral mais caracterizada. Num prazo mais curto, compra de suporte, média de 21 e banda superior de Bollinger, topo anterior, é o que dá para fazer. Amanhã um candle de indefinição aqui já pode puxar stop para mínima para garantir o lucro, mas entrou volume, isso já é uma boa coisa. Próxima da lista do pastor, YouTube 4, tava com aquele problema dos dividendos hoje de manhã, mas aparentemente já corrigiu aí o gap. Assim como serve para Itaú, serve para Itaúsa, é basicamente o mesmo desenho. Suporte em 29,54, né, soma dos números. Resistência, tem uma resistência em 32,50 e a principal zona lá em 33,60. Congestão de topo também, né? Topo, quando eu falo, é o topo de movimento, não necessariamente o topo principal, nem topo histórico, nem nada. Já vem congestionado de lado, como todo o setor de bancos, né? Fazendo um desenho. Temos vários fundos, mas os fundos ainda estão ascendentes. A partir daqui os fundos ficaram no mesmo nível, os topos também aproximadamente no mesmo nível, entre 32,70 e 33,70 aqui, num prazo um pouco mais curto, fazendo zigue-zagues, estava fazendo zigue-zagues descendentes. A partir daqui fez um zigue-zague fez um fundo no mesmo patamar dos 29,60, 29,65, e esse rompimento no dia 7 de maio, para quem trabalha no prazo curto, tinha que ter pego, cruzamento de média, rompimento de topo anterior, encontrou resistência no topo anterior do anterior e na banda de Bollinger, produziu um pullback em cima da média de 21 e em cima do topo anterior, e agora volta o movimento ascendente, inclusive rompendo o patamar dos 32,15, que eram topos anteriores, dois testes de topos anteriores. Simetricamente falando, ela pode vir buscar novamente lá os 33,53 e depois de passar disso só fica a cargo dela a continuar a subida. Como eu disse,
a compra de suporte já teria sido feita, a compra de rompimento já teria sido feita. Aqui ainda hoje produzindo um doji aí, um martelinho, não vou nem comentar porque ainda não fechou o pregão, mas como esse lado foi todo enroscado zigue-zague, a subida tende a ser enroscada também. Então aparentemente, entrando, como ela entrou em tendência de alta, podemos comprar todos os recuos e todos os candles em definição, compra no rompimento da máxima, e qualquer candle de dúvida em situação de resistência é uma oportunidade para dar uma realizada, mesmo que parcialmente. Nenhum sinal de arrefecimento, como pode ver, a acumulação aqui bem interessante, só podia ter um pouquinho mais de volume entrando aí na nossa querida Itaú. Mas como ela tá mais próxima de um topo do que de um fundo, nesse caso aqui, né, tá a R$1 de um topo, né, basicamente de 32,60 para 33,60, e o fundo tá 29. Então ela tá mais, lembrando, tá mais próximo de um topo do que de um fundo. Então, se tá mais próximo de um topo do que de um fundo, tá mais para realizar do que para comprar mais, né? Sempre fazendo um raciocínio simplista ao extremo, olhando num prazo um pouco mais longo, né? O topo dela de 2012 é em 34,20, o topo dela de 2013 é 33,80, 33,90, 34,20, é 1%, então teremos uma resistência um pouco mais forte nesses patamares aí. O acumulação já demonstrando que deixou para trás esse patamar, então também não é para vender tudo, não tem reversão de tendência, mas ela está em tendência lateral desde o começo do ano, pelo menos desde o final de janeiro. Ela está numa tendência lateral com topos aproximadamente no mesmo patamar e fundos aproximadamente no mesmo patamar. Então está em tendência de lado, compra em suporte e vende na resistência, não tem muito segredo. Não precisa acertar o cu da mosca, não é preço da gasolina que precisa ter 3 casas depois da vírgula, se bem que eu acho que muito em breve a gente vai estar negociando um milésimo de centavo aqui na bolsa, se continuar essa robotização que nós estamos vendo. Mas enfim, vamos lá. Próximo, Marcão, TG, boa tarde, quando puder comente Eletro 6. Elet 6 continua, né, as elétricas aí continuam apanhando pra caramba, mas principalmente a Eletrobras tá muito feia de ver aqui, pelo menos no gráfico, tá muito ruim, né? Mas nesse caso aqui, como a gente tá numa tendência mais lateral, deu uma congestionada, o tamanho desses candles aqui, a esticar, como eu sempre falo, a contração da volatilidade, a compra teria que ser aqui, né? É isso, estamos vendo diário, subiu 13% num dia 16 de maio. Então ela formou um fundo, perdeu esse fundo, congestionou de novo por 7 dias, a acumulação já tinha virado para cima e teve o rompimento aqui nos 8,44, 8,45. A gente chegou a comentar dela, não lembro, Marcão, se a gente comentou no chat de estratégias quantitativas aí dessa semana, da semana passada, mas com esse rompimento, com essa contração de volatilidade, a acumulação já virando para cima, e aqui já teve direito a pullback de um dia, mas ela voltou a subir hoje. Se eu tivesse comprado nela, já puxaria stop para a mínima desse candle aqui em 8,93 e esperando ela lá nos 10,90 aproximadamente, que seria a próxima resistência, que já testada uma ou duas vezes, e esperando algum tipo de retorno à média aí, porque ela já está fechando bem longe, bem fora da banda de Bollinger, né? Talvez ela não resista muito tempo, mas as bandas de Bollinger estão muito estreitas, não abriram completamente, e a média acabou de cruzar aqui, a média de 5 acabou de cruzar de 21. Eu ainda manteria meu objetivo lá nos 10,90, 10,85, enfim, ainda para esse movimento. Só mudaria esse cenário com a perda aqui dos R$ 9,00, 8,93 no caso, 8,95, que daí ela poderia vir testar novamente esse fundo, mas seria uma pena perder toda essa alta, então talvez puxar metade do stop para a mínima de hoje ou para a mínima do zigue-zague aqui. Mas aparentemente ela vai ter um novo teste lá nos 10,93 e a hora que chegar lá a gente decide o que vai fazer com ela, se ela merece mais uma chance ou se ela a gente pode
esperar um pouco mais aqui até os 11, né, que seria o topo daqui, mas aqui foi muito claro, né, essa fechou fora, fechou dentro, 7 dias de alta seguido, candle totalmente fora da banda de Bollinger, que é bem diferente do caso agora. O candle não está totalmente diferente, as bandas estão muito pequenas, muito estreitas, estavam muito estreitas, e essa explosão aqui já estava bola cantada aí na elétrica. O Marcão pediu que a gente pode comentar a CSN. Vamos dar uma olhada. CSN também apanhou que nem mulher de malandro, ou apanhou que nem homem de malandra, que agora a gente é politicamente mais ou menos correto. A CSN, depois da perda do fundo aqui no 7,58, 7,60 que a gente tinha comentado no chat, acelerou a queda para baixo, é ótimo. A queda tem que ser para baixo. Acelerou a queda, acabou fazendo um candle de reversão aqui meio fora da banda de Bollinger, né, que é essa linha laranja. Rompimento da máxima desse candle poderia gerar uma entrada, seria esse candle aqui de ontem, né, que a gente comentou que poderia ter dado uma entrada. Ele fechou muito justo e hoje já deu uma subindo 3% aproximadamente hoje. Para quem comprou, o rompimento do candle comentado ontem, o objetivo continua sendo a média de 21, que agora está um pouco abaixo do fundo anterior, né? O fundo anterior está em 6,50, em 6,60, a média de 21 agora está 6,45. Seria um objetivo para quem comprou esse retorno à média aí, mas ainda a tendência é de baixa. A média de 5 continua, já começou a se aproximar da média de 21. Se tiver um candle de indefinição ou um candle de dúvida ou de cansaço de tendência em cima da média de 21, para quem está comprando ou para quem está vendendo o CSN desde lá de cima, pode ser uma oportunidade para vender de novo com o objetivo no fundo de 6,50 aqui. Para quem comprou o retorno à média, comprou o retorno, comprou ontem ou comprou hoje, né, no rompimento da máxima aqui do candle de ontem, objetivo na média de 21, e é o máximo que dá para esperar numa empresa, numa ação que está em tendência de baixa em todos os períodos possíveis, tirando aqui no curtíssimo que está melhorando, já está no segundo. Olha quanto tempo, por exemplo, que a CSN não tem 4 dias positivos, né? Esse aqui o candle está negativo, mas foi positivo, né? Foi no 0 a 0 aqui, né? Com baixo volume, mas olha quanto tempo que a CSN não tem 3, 4 dias de movimentação positiva. Para quem está comprado, de novo repetindo, primeiro objetivo na média de 21, não dá para exigir muito mais do que isso da CSN no curto prazo. No prazo um pouco mais longo, ela continua em tendência de baixa, como qualquer criança pode ver no gráfico aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar o gráfico aqui. Desde o começo do ano, como muitas do setor, ela vem topos e fundos descendentes, médias alinhadas, decrescente, etc, etc. Deu uma melhoradinha, a acumulação virou para cima com esses 2 dias no diário. Podia ter entrado mais volume só, como eu comentei ontem, né, que aqui esse candle fora da banda que podia ser com um pouco mais de volume, né, quer dizer, o candle foi, mas depois não entrou volume. O candle fora da banda foi com volume, foi o que chamou a atenção da gente no comentário aí, mas o rompimento aqui poderia ser com um pouco mais de volume. Agora parece que hoje ela está andando um pouquinho melhor aí, mas não muda nada, o objetivo continua sendo a média de 21. E a última que o Marcão falou aqui foi CESP 6. Também a gente tinha comentado no chat de estratégias quantitativas da semana passada. Ela fez um rompimento e continuou encavalada aí nos 21,60, né, Marcão? Começou a ficar aí, virou uma linha de vibração, mas olha como as bandas continuam estreitas aqui. Eu vou até dar um zoom para vocês verem que não é só um problema de escala gráfica. As bandas continuam estreitas. A parte negativa é que ela está acima da média de 21, então normalmente quando trabalha acima de 21, da média de 21, o rompimento é para baixo, mas as bandas continuam estreitas, as médias estão alinhadas, né, 5, 21 e 50, só a de 200 que vai demorar um pouco para virar. Um fechamento, um rompimento dos 22 e 20 aqui é para entrar sem pensar, e no caso a perda dos 21 aqui seria para quem está comprado encerrar a posição, e para quem quiser abrir alguma posição
pode tentar uma vendinha aí na CESP, mas não aconselho, porque a porrada aqui aparentemente vai ser grande pela volatilidade e no caso, tanto a banda inferior de Bollinger como a média de 50 já se encontram muito próximas, não tem talvez muito espaço para cair, vai ser uma porrada meio rápida se for para baixo. Se for para cima, tem o céu aqui é o limite, porque faz muito tempo que ela não frequenta esses valores de preço e ainda precisa fechar um gapzão que vai até os 26,75 lá embaixo. Precisa não, né? Tende a fechar com o tempo, vai saber quanto tempo demora. Mas pelo desenho aqui, né, desde esse fundo nos 16 aqui, ela já vem fazendo topos e fundos ascendentes com congestões um pouco mais longas do que o desejado. Eu imagino que olhando esse desenho, acima de 22,20, 22,22 aqui no caso, ela pode dar um bom caldo, né? A CESP ainda está bem interessante. Vamos dar uma olhada no fechamento. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais algum papel para olhar? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se eu estou sendo claro. Eu tinha comentado hoje de manhã e no chat da Oi também, só para ver, vamos terminar o comentário dela. Eu tinha comentado que a Oi tinha feito um retorno à média de livro e ela continua nos dando a lição de que ela foi um retorno à média de livro mesmo, porque depois do fechou fora, fechou dentro, do candle longe da média, do candle fora da banda de Bollinger, caminhou justíssimo até a média de 21, fez 2 candles de definição em cima da média de 21, perdeu a mínima do candle, já era para ter encerrado, e 2 dias de aceleração para baixo. Quem quer trabalhar com o IBR na venda tinha que ter vendido ontem, como fiz o comentário, na perda da mínima do candle em 4,84. Quem vendeu em 4,84 já está ganhando aí os seus 15, seus 3, 4% aí fácil. É isso, 3, 4% são aqui tá uns 3,5%. Lembrando que o objetivo dessa movimentação é o fundo lá nos 4,30 e a banda inferior de Bollinger aqui no gráfico da OIBR. Só porque a gente tinha comentado já esse papel aqui tanto no chat quanto nos comentários. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mais algum papel. Bem, vamos ver se a gente pode. Vamos fazer aquela cantoria do fechamento lá que o Collor faz também, pode ser. Vamos ver como é que está fechando aqui. Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Fechamento, Petrobras no 0 a 0, Vale mais meio, mais 0,6, Dow Jones já fechou 0,3 para cima, 0,34 para cima, S&P fechando 0,17 para cima, CSN fechando mais 3, dando aquela melhorada que a gente fechou, 2,90, PDG subindo 5%, Cirela subindo 2%, a Gafisa caindo no meio, maravilha, hein? Vamos dar então uma olhada nesses 5% da PDG, nos 2% da Cirela, só para a gente não passar vontade aqui e achar que a gente perdeu alguma coisa. Vamos lá. PDGR3, acertar, beleza. Contração de volatilidade, né? Maravilha, essa tarde de contração de volatilidade realmente é uma coisa boa. Candles pequenos, a partir daqui a acumulação já começou a demonstrar uma entrada de volume no papel, já virou, não temos, graficamente não tem um sinal tão claro, só tem o cruzamento da média mais curta com a média mais longa, poderia ter um rompimento aqui nos 2,36, seria comprado ontem e hoje já realizando, porque 5% no papel que está em queda, as médias só o cruzamento da média de 5 com a média de 21, a média de 50 continua acima da média de 21, o papel continua em tendência de baixa no curto prazo, fazendo aproximadamente um fundo arredondado, ou talvez até um mini W para quem quiser ser muito otimista aqui, né? Mas fazendo aquele fundinho arredondado que é chato de conseguir um ponto de entrada nisso. Talvez uma entrada de tendência aqui com o cruzamento da média mais curta com a média de 21 e a superação dos 2,38.
E olha a entrada de volume aqui também detectando, e a virada do acumulação para cima. Fez um fundo em 3 dias seguidos no mesmo patamar de 2,14, também isso é de chamar atenção. As bandas se estreitaram aqui e hoje tivemos uma certa explosão para cima com entrada de volume, se bem que hoje o volume não está tão alto, mas também ainda não fechou o pregão. Mais alguma, pessoal? Alguém mais tem dúvida? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Se ninguém quiser tiver dúvida, ninguém quiser comentar nada, eu vou me despedindo por aqui. Eu não preciso ficar narrando o fechamento para vocês. Eu vou amanhã vai ter a abertura, comentário de abertura. Eu volto a falar, nós vamos comentar provavelmente muito papel hoje de novo. Amanhã a gente comenta o fechamento de hoje e eu dou uma olhada se tem alguma coisa chamando mais atenção nos setups que eu costumo olhar. Amanhã eu estou em dúvida se eu faço o chat de estratégia quantitativa, se eu emendo, o que eu vou fazer, porque eu queria deixar separado aqui. Eu dou uma visão mais da análise técnica, e no chat de estratégia a gente fala um pouquinho mais de estratégia, mas enfim, estamos falando há 40 minutos, 42 minutos, eu acho que tá de bom tamanho, né? Todo mundo já entendeu mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Então eu não vou poupá-los ou deixá-los ver o fechamento por si só. Eu agradeço a presença de todos. Valeu Marcão, valeu Colmeia, valeu Cavoca, valeu Pastor, valeu todo mundo que estava assistindo. Muito obrigado pela presença. Se ninguém tiver mais dúvidas, eu me despeço. Amanhã, abertura e fechamento comigo de novo, e depois o chat de estratégias quantitativas. Quinta-feira tem chat de opção do roxo e comentário semanal. Valeu pessoal, bom fechamento de mercado a todos, e amanhã a gente comenta esse fechamento aí, amanhã de manhã a gente comenta esse fechamento de uma maneira definitiva, em vez de tentar adivinhar o que vai acontecer. Valeu pessoal, obrigado pela presença de todos, vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Um abraço a todos, tchau.